Esse brinquedo aqui pode te levar para a delegacia, e se vocês acham que eu estou exagerando, prestem atenção nesse vídeo aqui, que talvez ele seja um dos mais importantes da história desse canal. Na antiga União Soviética, o governo proibia as pessoas de escutarem música ocidental. As punições iam da perda de emprego até anos na prisão. O problema é que os russos não estavam nem aí. Eles não aguentavam mais ouvir os grandes sucessos do Kremlin, e como não dava para simplesmente entrar numa loja e comprar um LP do Demônios da Garoa porque as lojas também eram proibidas de vender, eles começaram a prensar os discos em chapas de raio-x descartadas de hospital, que ficaram conhecidas por esse nome aí que eu não vou nem tentar pronunciar. Dava pra ouvir ele ali umas 5 ou 6 vezes antes de virar chiado, mas era melhor que continuar escutando Katyusha no rádio. Moral da história, como os russos consideravam essa restrição inócua, excessiva e de difícil fiscalização, eles simplesmente criaram jeitos de contornar ela. Mas o que isso tem a ver com a gente? Aqui no Brasil, desde 1º de julho de 2026, qualquer equipamento voador radiocontrolado passou a ser tratado como aeronave. Isso quer dizer que se tu for pego pilotando a fadinha voadora da tua filha, sem registro e sem autorização de voo, tu tá sujeito a autuação administrativa, com multa e, dependendo do caso, até mesmo uma temporada no Chilindró. E não tem letra miúda. Ninguém se preocupou em criar uma exceção pro absurdo. É isso mesmo. Durante a última Drone Show eu conversei bastante com os meus amigos do DCEA e eu arrisco dizer que esse foi o stand onde eu passei mais tempo. E eu sei que pode parecer estranho falar isso num vídeo que critica uma norma criada por eles, mas entendam uma coisa, o DCEA ele é uma corporação, as decisões seguem uma cadeia e quando as pessoas estão de uniforme, o respeito à entidade e aos superiores é a regra. Então o que eles falam lá é em nome da corporação. E com isso eu quero dizer que eu acho totalmente possível conversar com as pessoas respeitando a importância institucional do órgão e com a liberdade de criticar o que eu não acho certo, sem que uma coisa interfira na outra. E depois de muita conversa, esses foram os argumentos que eu ouvi deles para justificar o fim do tratamento simplificado para drones recreativos ultraleve, que é como são conhecidos os drones sub-250 em toda a Europa e em vários outros países do mundo, que usam normas extremamente sofisticadas e que inclusive foram usadas de base para as nossas. Eu vou analisar esses 5 argumentos aí um por um e mostrar porque, na minha opinião, tá bom, pessoal? Nenhum deles justifica essa mudança. Só que antes eu queria deixar algumas coisinhas muito claras, porque eu sei que vai vir algumas pessoas com essas narrativas aqui nos comentários. Em primeiro lugar, eu não estou lutando pelo oba-oba e eu também não sou contra o voo seguro. E, inclusive, eu sou a favor do registro de todos os drones, inclusive o Sub-250. Registrar é uma coisa que se faz uma vez e se renova a cada 2 anos. E, para mim, é uma exigência razoável, que não muda em nada a vida de ninguém. Segundo lugar, eu acho que tanto a ANAC quanto o DCEA acertaram muito mais do que erraram nas novas normas. Então eu não estou aqui reclamando de tudo. Eu estou falando de um ponto específico que, na minha opinião, cria vários problemas e não resolve nenhum. Terceiro lugar, defender que drones sub-250 recreativos sejam isentos de solicitação de voo e trabalhar pela segurança do espaço aéreo não são coisas contraditórias. Muito pelo contrário, são coisas complementares e vocês vão ver que boa parte do mundo também pensa assim. Quarto lugar, a minha opinião não tem nenhum interesse comercial, muito pelo contrário. Como eu trabalho com registro de drones, se o Estado passa a obrigar o registro de todos os drones, eu ganho mais. Ainda assim, eu tô aqui me posicionando contra essa decisão, porque eu acho que o povo no geral vai perder é muito maior do que eu poderia ganhar. Então eu tô aqui só me expressando como cidadão. E aí, por último, eu acho que eu sou inteligente o suficiente, eu acho que vocês também, para saber que gostar ou não de uma lei não é pré-requisito para respeitar ela. E tendo disso, então me permitam discordar da lei e fundamentar o meu ponto, sem desrespeitar ela e sem incentivar ninguém a fazer isso. Até 30 de junho desse ano, drones de uso recreativo abaixo de 250 gramas eram dispensados de registro de solicitação de voo, e isso estava alinhado com o modelo da ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional. E apesar da ICAO não citar especificamente o limite de 250 gramas, ela recomenda que a intensidade da regulamentação seja proporcional ao risco da operação, ou seja, não quer dizer que sub 250 gramas não causa risco, quer dizer que ele tem que ser tratado de uma forma diferente do que drones maiores.
Então, no momento em que o DCEA coloca uma fadinha voadora de 30 gramas no mesmo perfil de risco de um drone de 5 quilos, ele está indo totalmente contra essa recomendação. E assim, pessoal, eu não estou inventando nada. A maioria dos reguladores do mundo também pensa assim. Vocês querem ver? Vamos começar pela EASA da Europa, que foi pioneira na adoção do uso de perfis de risco nas operações de drones e recomenda aos países da União Europeia que utilizem normas simplificadas para drones sub-250. Inclusive, por lá, a classe C0, que vai até 250 gramas, pode até sobrevoar pessoas, coisa que não acontece por aqui. Já a FAA nos Estados Unidos também permite voos recreativos com drones sub-250 gramas sem necessidade de registro de voo. E, aliás, para uso recreativo, nem drone com mais de 250 gramas precisa solicitar voo, e isso é feito de uma maneira extremamente segura, como vocês vão ver mais adiante. Já a CASA da Austrália também desobriga a solicitação de voo para drones sub-250. Na Argentina, aqui do lado, desde 2025 a ANAC dele segue normas que praticamente não impõem restrição alguma a esse tipo de drone. E sim, pessoal, como eu falei, nós somos pessoas inteligentes. É claro que todos esses casos que eu citei acima se referem a voos em espaço aéreo sem restrições. E é óbvio que em qualquer um deles existem lugares onde tu não pode decolar. E aí sim eles são tratados de uma outra forma. As normas europeias que inspiraram as nossas colocam o nível de risco como protagonista das operações de drone, ao mesmo tempo que elimina a distinção entre voo comercial e voo recreativo. E o motivo disso é que a metodologia de avaliação de risco usada lá, que se chama SORA e que também foi adotada aqui, só considera fatores que efetivamente influenciam no risco da operação. E a remuneração do piloto não é um deles, e nem o alcance máximo do drone, mas isso nós vamos ver mais pra frente. Só que apesar disso, aqui no Brasil, além da ANAC do DCEA terem adotado o modelo baseado em risco, eles decidiram também manter a distinção entre voo comercial e voo recreativo, complicando ainda mais as coisas. E isso por si só já é um problema, mas existe um problema ainda maior. Eu concordo que qualquer drone, independente do risco, representa um perigo ao espaço aéreo em algum nível. Só que me desculpa, isso não muda o fato de que um drone de 10 quilos representa um risco muito maior que um de 250 gramas, muito embora ambos façam parte da categoria aberta, que vai até 25 quilos. Então, por entender que só isso não era o suficiente, a EASA acabou dividindo os drones da categoria aberta em 5 classes. Elas vão da C0 a C4 e dividem os drones sobretudo por peso, com limites em 250 gramas, 900, 4 quilos e 25 quilos, além da C4 mais focada em drones caseiros e aeromodelos. E graças a isso eles foram capazes de acomodar dentro da categoria aberta vários perfis de riscos com as suas respectivas regras e limites de voo. Já aqui no Brasil, o DCEA acabou colocando todos os drones da categoria aberta sob as mesmas regras, sendo que o único parâmetro que muda alguma coisa em termos de limite é a natureza do voo. Comercial tem limites maiores e recreativo tem limites menores, justamente o que tecnicamente não deveria influenciar nada. O Brasil criou a metodologia de análise de risco Sabor SORA, onde fatores que o SORA não utiliza, como a natureza comercial da operação, continuam definindo limites operacionais, enquanto fatores que o SORA deveria levar a sério, como a divisão desses drones por peso, acabou ficando de fora. Se existem países com um órgão para definir alguma coisa e países com 2 órgãos para definir alguma coisa, é óbvio que o Brasil vai optar pela segunda opção. Para quem não sabe, o Brasil tem 2 órgãos responsáveis pela aviação. Um é a ANAC e o outro é o DCEA. Só que isso por si só não tem problema nenhum. O problema é o que acontece aqui e que eu não encontrei paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Cada órgão tem a sua própria opinião sobre o mesmo assunto. Vocês querem ver? A ANAC, na nova RBAC 100, dispensa o registro de drones de até 250 gramas na categoria aberta. Ao mesmo tempo, o DCEA obriga a solicitação de voo para qualquer aeronave. E eu sei, pessoal, que no final das contas, quem define os termos para uso do espaço aéreo é o DCEA. Só que acaba se gerando um problema de coerência sistêmica, que gera insegurança jurídica para o operador e faz uma baita de uma algazarra justamente sobre o segmento de menor risco. Querem mais um exemplo? Até 30 de junho, os 2 órgãos usavam o famigerado termo PMD, ou seja, peso máximo de decolagem, para definir o que era um drone sub-250
250 gramas. E talvez tu entenda o que significa PMD, mas a grande maioria das pessoas nunca entendeu. Então quem definia se ela ia ou não registrar o drone era a resposta do especialista do grupo do Facebook que ela perguntava. E aí, para acabar com a confusão, a ANAC fez uma coisa genial. Ela abandonou o PMD e adotou o termo peso em voo. Se o drone pesa 249 gramas durante aquele voo, ele é um sub-250 gramas e ponto final. E isso poderia ter sido o último capítulo de uma das novelas mais longas da história dos drones, se o DCEA não tivesse decidido manter o PMD na nova ICA 140, ou seja, dois órgãos tratando sobre o mesmo tema e usando termos que significam coisas diferentes como se fossem sinônimos. Agora imaginem o seguinte, pessoal, pensem num cara qualquer. Ele nem sabe que existe lei de drone, mas decidiu que era hora de ter um. Ele pegou o carro, foi até o shopping, entrou lá na Magalu e pediu a ajuda do vendedor para escolher o modelo. O vendedor sugeriu o Mini 5 Pro, porque ele tinha ouvido falar que não precisava de registro, alguma coisa assim. O cara curtiu a ideia e levou o drone para casa, só que antes de voar, ele foi confirmar essa informação. Então ele abriu o Google, buscou pelas normas da ANAC, afinal ele nem sabe que DCEA existe, e encontrou a RBAC 100 dizendo que drones com peso em voo abaixo de 250 gramas pode voar até 120 metros em linha divisada sem registro, mantendo 30 metros de distância de terceiros. Depois ele ainda acabou tropeçando ali sem querer na resolução 806 de 2026 da ANAC, que trata só sobre voos recreativos e que também citava a altura máxima de 120 metros, linha divisada e sem necessidade de registro também. E com isso tudo, né, então, pô, tô respaldado. Ele se dá por satisfeito e finalmente vai voar, orgulhoso por estar dentro da lei, sem saber que existe um outro órgão que discorda. Era preciso registrar, solicitar voo e o limite de altura real era de 60 metros. Pois é. Até pouco tempo atrás, os drones da DJI tinham um recurso que impedia eles de decolar ou acessar espaço aéreo restrito sem autorização prévia, o famoso geofencing. Só que no começo de 2024, a DJI resolveu remover esse bloqueio na Europa, de modo que as antigas no-fly zones viraram Enhanced Warning Zones. Já em janeiro de 2025, a mesma mudança chegou aos Estados Unidos e a partir de novembro do mesmo ano ela começou a ser aplicada no resto do mundo. E como foi uma decisão muito polêmica, a DJI se justificou dizendo que quando o sistema foi criado em 2013, os drones de consumo eram uma novidade e as autoridades precisavam de tempo para construir as salvaguardas adequadas. Mas que salvaguardas são essas? A principal delas é que, como a responsabilidade sobre dizer aonde pode e onde não pode voar passou da DJI para a autoridade aeronáutica de cada país, todos os países da União Europeia foram obrigados a tornar público um mapa de todo o espaço aéreo do seu território, contendo UGZs, ou seja, UAS Geographical Zones, ou zonas geográficas para drones, enfim. Então, por exemplo, se tu for procurar as UGZs da Irlanda, tu vai encontrar um arquivo como esse aqui, contendo todas as informações no formato JSON bonitinho que tu pode até integrar o teu sistema se tu quiser. Já se tu for procurar as do Reino Unido, vai encontrar os mesmos dados, só que em formato XML, porque eles preferiram assim e tá tudo bem. E isso é informação oficial, atualizada, padronizada e que qualquer fabricante que queira vender seus drones por lá passou a ser obrigado a integrar os seus aplicativos. E o nome desse sistema, guardem ele, é Geo Awareness, que significa consciência geográfica. E qual é que foi o resultado prático dessa salvaguarda? Consciência geográfica total e instantânea para 100% dos operadores de drone. O usuário abre o aplicativo do drone dele e se ele tiver num lugar impróprio, seja permanente ou temporário, o aplicativo avisa. Já aqui no Brasil, com base na minha pesquisa, eu não encontrei nenhuma evidência de que exista um conjunto de dados oficial equivalente disponível aos fabricantes de drone, e muito menos a existência de leis que obriguem esses fabricantes a usá-los. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, se a gente for traçar um paralelo desse sistema europeu com os SARPAS, a gente chega a algumas conclusões. No sistema de Geo Awareness, o usuário recebe informação ao entrar no aplicativo do drone, enquanto no SARPAS é preciso sair do aplicativo do drone e entrar em outro programa para acessar a informação. Segundo, independente da pessoa respeitar as normas 100% do tempo, o sistema do Geo Awareness garante que elas nunca mais vão decolar ou voar em lugares impróprios por falta de informação. Terceiro, no caso dos SARPAS, a permissão de decolagem vem na forma da aprovação da solicitação, enquanto no caso do Geo Awareness, a permissão de decolagem vem na forma de um aviso na tela do aplicativo do drone.
Quarto, no caso dos Sarpas, é obrigatório solicitar voo até onde claramente não existe nenhum impedimento, enquanto no sistema Deal Awareness só é preciso acessar o sistema de solicitação de voo oficial do governo quando o aplicativo do drone informar que o local não é adequado. Aí sim ele vai lá nos Sarpas do país dele e faz a mão. Quinto ponto, apesar de algumas operações e categorias de drones exigirem outros requisitos além do Deal Awareness, ainda assim ele cumpre um papel informativo extremamente importante em todas as situações. Então percebam que esse sistema praticamente acaba com o problema de drones voando em lugares inadequados por desconhecimento do operador. E acreditem em mim, pessoal, essa é a regra. Quando o afegão médio lê um aviso na tela dizendo que ele pode ser preso se ele decolar ali, ele geralmente fica com medo e não decola. Já o cara que ignora o aviso é o mesmo que não solicita voo nos Sarpas, e para esse nada vai mudar até que a fiscalização e as punições ganhem proporções maiores. Agora eu vou mostrar uma coisa para você, só que antes de continuar eu queria deixar claro que, sendo o Sarpas uma exigência legal, eu sempre vou defender e incentivar o uso dele, mesmo que eu tenha as minhas ressalvas. E apesar dele ser de fato extremamente útil em muitas atividades que envolvem o uso de drones, eu não acho que ele esteja nem perto de trazer ganhos perceptíveis de segurança às operações de drone de consumo e operações recreativas e da categoria aberta. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Esse aí é o infográfico trimestral do Sarpas, de janeiro a março de 2026, e ele cita 138.245 solicitações nesse período. Se a gente pegar esse número e dividir por 3, são 46.081 solicitações por mês, que multiplicadas por 12 dariam 552.980 solicitações por ano. E como, segundo esse mesmo relatório, o sistema tem 248 mil usuários cadastrados, isso dá uma média de 2,2 solicitações por usuário a cada ano. E sim, esses números têm melhorado. Eu sei que a repercussão das novas normas causaram um pico de uso, aumentando a média de solicitações por ano para quase 1 milhão. E vamos combinar, né, pessoal, que quase 1 milhão de solicitações por ano não é pouca coisa. O problema é que se a gente dividir isso pelos 268 mil usuários cadastrados, chegamos ao valor de 3,5. E não são 3,5 solicitações por mês, são 3,5 solicitações por ano. E isso já seria ruim o suficiente, só que a situação é pior, porque vocês não esperam que todos os drones do Brasil estejam registrados. A maioria não tá. Só que infelizmente é impossível saber o tamanho exato do problema, porque não tem como saber quantos drones existem no país. Até existem estimativas falando em 1 milhão, outras falando em torno de 500 mil, mas a verdade é que o número exato nem importa. Os números parecem altos, mas em relação ao total são muito baixos. E vocês podem ter certeza que se a ANAC e o DCE não tivessem passado os últimos 10 anos insistindo no uso do termo PMD, que fez com que muita gente deixasse de registrar os seus drones, esse número seria no mínimo 20 ou 30% maiores. E vejam que eu não estou aqui dizendo que o Sarpas nunca vai ser um sucesso de público e crítica. O que eu estou dizendo é que, com base nas informações que eu estou vendo hoje, não me parece que o uso dele seja representativo a ponto de refletir um ganho perceptível em termos de segurança do espaço aéreo, e esse é justamente o embasamento do DCE em relação ao sub-250 gramas. Lembrando que essa aí é só minha análise e basta que os problemas atuais do Sarpa tenham de fato sido resolvidos, que o novo aplicativo seja bom e fácil de usar e que faça uma grande e forte campanha nacional para esse quadro aí mudar rapidinho e o Sarpas finalmente cumprir o seu papel. Até lá, dizer que a solicitação de voo de drone sub-250 vai aumentar a segurança do espaço aéreo se traduz só numa segurança teórica. Só que eu tinha dito para vocês que eu ia comentar sobre os argumentos usados pelo DCEA para justificar o fim das normas de incentivo ao uso de drones ultraleves recreativos, então vamos fazer isso agora. Num dos vídeos publicados pelo DCEA no Instagram, eles citam o artigo 8º da Convenção de Chicago. Todos os voos devem ser solicitados no Sarpas? Bem, em geral sim. Nenhuma aeronave não tripulada pode acessar o espaço aéreo brasileiro sem autorização prévia do Estado. Para quem não sabe, a Convenção de Chicago, assinada em 1944, é basicamente a Constituição da Aviação Civil Internacional. E o artigo mencionado diz que nenhuma aeronave capaz de voar sem piloto pode sobrevoar o território de um Estado signatário sem autorização especial desse Estado e sem cumprir as condições dessa autorização. O detalhe é o seguinte: os Estados Unidos, onde a convenção foi assinada, também são signatários. A diferença é que eles resolveram cumprir essa obrigação de um jeito muito mais simples.
Em vez de exigir autorização individual, o Estado autorizou previamente toda a categoria de voos recreativos com drones sub-250 a voarem, a menos que o local não seja adequado. Quer dizer, a Convenção de Chicago obriga que o Estado autorize e não que o piloto solicite caso a caso. E como que o usuário sabe se a área é adequada ou não? É simples, da mesma forma que na Europa. Ele olha no aplicativo e, se não tiver nenhuma restrição, ele decola, ou seja, consciência 100%. Então, quando o DCEA diz que passou a exigir autorização para respeitar a Convenção de Chicago, ele está dizendo que essa foi a solução que eles escolheram, não que era a forma mais simples ou realista. Segundo o DCEA, um dos argumentos que levaram ao fim do sistema de incentivo ao uso de drones ultraleves, ou seja, sub 250 gramas, foi o fato de que as pessoas estavam usando esses equipamentos comercialmente, sem solicitar voo, e quando eram abordadas alegavam estar fazendo um voo recreativo. Teoricamente não exigiria cadastro nem solicitação de voo, impossibilitando assim a fiscalização. E isso de fato existe, viu, pessoal? É muito difícil para o fiscal confirmar a natureza do teu voo. O problema desse argumento é que o termo PMD usado tanto pela ANAC quanto pelo DCEA até então, já excluía modelos como o Mini 4 e o Mini 5 da categoria sub 250 gramas, mesmo para uso recreativo, ou seja, a dificuldade só poderia acontecer se o piloto estivesse usando um NEO ou se o agente de fiscalização desconhecesse as normas e aceitasse a alegação falsa do infrator. Então, pessoal, os únicos drones de consumo à venda no Brasil que de fato ficavam abaixo dos 250 gramas pelo critério antigo eram o NEO e o NEO 2, que são equipamentos incapazes de atender os requisitos técnicos da imensa maioria das demandas comerciais. Assim, né, Rafael? Realmente o policial vai ver uma pessoa voando de NEO e vai lá perguntar se ele tá trabalhando ou não. Ah, por que não, cara? Provavelmente é o mesmo policial que perguntaria se a minha fadinha tá sendo usada para trabalho ou não. Então, sei lá, né, pessoal? Pelo visto tá faltando bandido de verdade aí no mundo para esse pessoal se preocupar. Segundo o DCEA, quando o primeiro conjunto de normas foi apresentado em 2015, os drones sub 250 gramas não eram capazes de voar por vários quilômetros de distância como fazem hoje. Então, por esse motivo, atualmente eles representam um risco muito maior e inaceitável, de modo que não podem mais ser considerados brinquedos, passando a ser classificados como aeronaves. De fato, pessoal, drones como o NEO 2 nem de longe lembram modelos de 2015. Naquela época, o modelo mais compacto da DJI era o Phantom 3, só para vocês terem uma ideia. Mas se a gente for parar para pensar, e esse aqui nem é o ponto principal ainda, logo em seguida a DJI já lançou o Spark, que pesava cerca de 300 gramas e tinha alcance máximo de 2 km. Então, sendo justo, né, já faz quase 10 anos que drones leves deixaram de ser brinquedos e a gente não viu acidente nenhum. Só que meu ponto de verdade aqui, pessoal, é outro, já que para mim esse aí é o pior argumento de todos, já que ele tem 3 incoerências. A primeira delas é que o DCEA considerou apenas a evolução do alcance desses drones, mas esqueceu que não foi só isso que eles evoluíram. Drones sub 250 atuais, eles contam com um monte de recursos de segurança e aprimoramento que naquela época não existiam. Querem exemplo? O antigo sensor barométrico de altura foi substituído pelos sensores TOF muito mais precisos, as IMUs hoje são muito mais confiáveis, a tecnologia de Return to Home usa algoritmos muito mais inteligentes e se baseiam não apenas em GPS, como também em visão computacional, foram adicionados sensores anticolisão omnidirecionais, sensor LiDAR, Remote ID. O software deles usa algoritmos preditivos para antecipar e evitar erros do piloto. Os casos de flyaway foram praticamente extintos, entre várias outras coisas. A segunda incoerência é que o alcance máximo de um drone só é atingido em condições ideais. E segundo o site da própria DJI, o alcance oficial de um DJI Neo 2 em uso urbano numa área com interferência, ou seja, qualquer grande cidade, dificilmente passa de 500 metros, enquanto que o Mini 5 vai só até uns 700 metros. É um erro metodológico analisar o risco potencial do equipamento com base no dado de marketing impresso na caixa, ao invés da informação técnica descrita no manual de operação. Isso seria o mesmo que afirmar que uma Ferrari é capaz de atingir 350 km por hora, tanto em uma autoestrada europeia quanto em uma rua de terra esburacada no interior do Brasil. Durante a Drone Show, eu fiz a mesma pergunta para várias pessoas do DCEA. Por que acabar com o incentivo aos drones recreativos ultraleves se não existem números que sustentam essa decisão? E a resposta de todos eles foi a mesma. Não é preciso esperar que algo aconteça para agir, ok?
Num primeiro momento, a justificativa até parece legítima. É óbvio que para eles se trata de aplicar o princípio da precaução, mas na minha humilde opinião, poderia justificar praticamente qualquer medida restritiva sobre qualquer assunto, em qualquer contexto, sob o pretexto de um risco futuro hipotético. Ou seja, justificativa uma hipótese que nunca poderá ser confirmada nem refutada. A gente fez porque, do contrário, alguma coisa poderia acontecer. E me desculpem, isso não basta. Em qualquer processo administrativo, quem propõe a restrição é quem tem o ônus de demonstrar que ela é necessária. Não sou eu que preciso provar que drone ultraleve é inofensivo. É o Estado que precisa mostrar o dado que justifica o endurecimento das normas. E foi exatamente por isso que no dia 24 de julho eu pedi ao Comando da Aeronáutica, via Lei de Acesso à Informação, cópia dos estudos que embasaram essa mudança. Então, assim que eu tiver alguma resposta, eu mostro para vocês. E se de fato existe base sólida, eu vou ser o primeiro a reconhecer o meu erro e passar a apoiar essa mudança daqui para frente. Mas voltando aqui para o assunto, é justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça que existem dois princípios básicos que deveriam ser considerados sempre que o Estado cria uma nova medida restritiva: o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade é um critério de interpretação e aplicação do direito que serve para evitar excessos do Estado e garantir o equilíbrio entre as ações do poder público e os direitos dos cidadãos. E ele é composto por 3 requisitos básicos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E se a medida falhar em qualquer um deles, ela já é considerada desproporcional. Segundo ele, o Estado sempre deve usar o meio menos restritivo possível para atingir o fim desejado. O que para mim, desculpa, não parece ser o caso. Remover os drones sub 250 gramas recreativos de uma categoria simplificada, sem um estudo formal que justifique a mudança, sem considerar alternativas potencialmente menos restritivas, como campanhas educativas e tecnologias como o Geo Awareness e o Remote ID, não me parece respeitar esses requisitos. Ah, mas o Brasil tem limitações. Todo mundo tem. E, inclusive, me desculpem se essas tecnologias chegaram a ser consideradas. Foi justamente por isso que eu solicitei os estudos via Lei da Transparência. O princípio da razoabilidade determina que os atos do poder público sigam o bom senso, a lógica e a justiça. Ele exige adequação entre os meios e os fins e proíbe exigências absurdas ou punições extremas que fujam do interesse público. E aqui existe um teste muito simples para saber se uma norma é razoável ou não. É só aplicar ela exatamente como ela está escrita. Vamos lá. Um pai dá uma fadinha voadora para a filha e ela vai para a praia testar um novo brinquedo. De acordo com a ICA 140, não existem limites técnicos que diferenciem brinquedos de aeronaves, então nesse ponto aqui ele está cometendo 2 infrações: permitir que o menor pilote uma aeronave sem acompanhamento de um responsável maior de idade e operar uma aeronave sem registro e sem autorização de voo. Segundo o próprio DCEA, operar uma aeronave de forma irregular pode sujeitar o operador a processo administrativo, multa e, conforme as circunstâncias do caso, até enquadramentos no Código Penal e na Lei das Contravenções Penais. E agora talvez vocês estejam se preparando para dizer que ninguém aplicaria essa lei ao pé da letra. Só que aplicar uma lei ao pé da letra não é algo questionável, é algo razoável. O problema é a lei permitir que situações absurdas como essa aconteçam caso seja aplicada ao pé da letra e dentro da lei. Então, se a soma de exigência absurda com a punição extrema não é o combo perfeito para demonstrar falta de razoabilidade, eu não sei o que é. Eu acho que nessa altura do vídeo aqui vocês já entenderam qual era o meu ponto e todo mundo já decidiu se concorda ou não. Inclusive, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que assim como a DJI criou o geofencing para dar tempo para os órgãos reguladores se adaptarem ao surgimento dos drones, os órgãos reguladores também precisam dar tempo para as pessoas se adaptarem e, com base nas métricas de uso dos SARPAs, eu diria que esse dia ainda não chegou. Os drones estão aí, qualquer um pode ir na loja e comprar um, e obrigar a solicitação de voo justamente da categoria de drones que concentra boa parte dos novos usuários não vai ajudar em nada e vai transformar uma multidão de pessoas de bem em infratores, sem contar que vai contra a filosofia adotada com a implementação do SORA e dos perfis de risco de operação. Enfim, acho que tem muita coisa que daria para pensar em fazer antes de recorrer a isso. Então era isso, pessoal, não tenho a mínima pretensão de que vocês concordem com tudo que eu falei. Como vocês viram, é muita informação, foram 4 dias com hiperfoco total em pesquisa
pesquisa, escrevendo e reescrevendo esse roteiro umas 5 ou 6 vezes, tentando eliminar qualquer erro grosseiro e embasar da melhor forma possível as minhas opiniões, mas é provável que depois de tanto tempo, alguma coisa tenha passado despercebida e eu não tenha me expressado da melhor forma. Então me desculpem por qualquer coisa. Se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu digo no final de todos os meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e obrigado a todos os meus amigos da ANAC e do DCEA. Próximo vídeo é sobre a Anatel.